sonho, não somente desejo, sonho, que a gente tivesse mais tempo para falar sobre esse assunto, ou num curso, ou num encontro, porque hoje não dá tempo para a gente ir muito a fundo, seria apenas uma degustação. Eu entendo, pela quantidade de pessoas que já tive a oportunidade de aconselhar, ou de atender na clínica, que as questões de finanças, elas afetam muitas famílias e os relacionamentos. Tem estatísticas que dizem que as questões financeiras, muitas vezes, elas são mais causa de divórcio, de separações, do que muitas vezes até da infidelidade conjugal. Porque as pessoas vão se descontrolando, vão afundando, tem o que a gente podia chamar de infidelidade financeira. Há muita coisa que, uma vez não cumpridos os princípios, as pessoas sofrem e fazem sofrer. Eu só quero compartilhar aos irmãos de onde que eu tenho trazido essas reflexões. Claro, eu quero falar a partir da palavra, mas com base no material do Instituto Haggai, eu fiz um curso de 20 horas no Haggai sobre inteligência financeira, só com base em textos bíblicos ou princípios na palavra que podem nos ajudar a entender como é que é a nossa maneira de lidar com dinheiro e finanças. Antes disso, não sei se antes ou depois, eu fiz um curso de 1 ano com o Gustavo Cerbasi, que é um dos maiores educadores financeiros do Brasil. O cara eu diria que é o papa das finanças. E ele tem princípios muito claros, que ele não falou em nenhum momento que ele é cristão. Ele não declarou isso. Mas na fala dele, naquilo que ele apresenta, ele mostrou os valores cristãos. No livro dele, 10 Conselhos de Meu Pai, ele fala, me parece que torna muito claro ali a questão dos valores da família, de mais de uma geração. Fiz também o treinamento do CRAU, que é Finanças da Universidade da Família. Então eu já venho há algum tempo refletindo sobre isso. É por essa razão que eu digo que eu quero falar um pouquinho aos irmãos, e se os irmãos desejarem, a gente poderia, até sugerindo a liderança da igreja, voltar a esse assunto num outro momento, no encontro de casais, ou num curso, porque eu já falei a ordem dos pastores, para os pastores eu falei durante 10 horas sobre finanças, e foi só um pouco. Numa outra igreja recentemente eu falei durante 6 horas, e numa outra 3 horas. Então, para cada formato, a gente tem condições de ir um pouco mais a fundo ou menos. O que eu vou fazer aqui hoje? Então, eu vou contar mais ou menos o que é que tem nesse material. Se alguém tem interesse, o Instituto Haggai é uma instituição cristã, onde treina liderança em diversas áreas, e entre elas em finanças. O próprio Haggai cita o Cerbasi, que eu fiz o curso de inteligência financeira com ele, e esse curso ele pode ser feito em Campinas, São Paulo, ou pode ser feito também online, ou EAD agora, esse do Haggai. Quem não souber que é o tipo de Haggai, na verdade Haggai é Ageu em inglês, é de um cara que era cheio da grana, e ele começou dando treinamento de liderança para líderes evangélicos, inicialmente só em Singapura e no Havaí, e depois isso seguiu, e no Brasil tem uma representação em Campinas. Tem muita coisa boa para compartilhar, dentre elas esse curso, do qual esse esboço aqui faz parte. O pessoal do Haggai trabalha com aquela ideia de finanças que eu compartilho, de que não é possível a gente ter uma segurança absoluta ou uma independência absoluta com relação à finança. E dizer assim, eu alcancei um certo patamar e aí está tudo certo e eu não vou ter problemas nessa área. E há também uma outra ideia embutida, que não é só o fato de que mais dinheiro resolveria a questão financeira, porque isso não é verdade, na maioria das famílias. Vamos pensar nas pessoas que a gente conhece. Se a empresa chegar e disser assim, você vai ter um momento de 100%, se a pessoa tem algumas dívidas, essa pessoa vai automaticamente, na maioria dos casos, mudar o padrão de dívidas, mas vai continuar endividado. Ele vai começar a pensar assim,
Ah, mas agora eu posso trocar de carro, mas agora eu faço aquela reforma, mas agora eu mereço isso. E isso tem mais a ver com uma programação mental que nós temos do que provavelmente com a quantidade de dinheiro que entra nas nossas casas. E a gente pode fazer didaticamente a divisão entre 3 tipos de pessoas. Tem aquelas que são endividadas, não importa quanto ele ganha, pode multiplicar por 2, por 10, por 20, por 100, ele vai continuar endividado. Se ele era endividado com a bicicleta, se ele ganhar milhões ou bilhões, ele vai ser endividado com a Ferrari ou com outra coisa. Porque o padrão dele é gastar mais do que se ganha. Embora pareça simples essa ideia de que, não, se eu tiver mais, se eu vou gastar menos do que eu ganho, vai sobrar alguma coisa. Isso não funciona assim. Há uma outra parcela da população, e a maioria às vezes quer se incluir nela, que é das pessoas equilibradas. A pessoa fala assim, não, eu sou equilibrado, eu gasto o que eu ganho. Só que quem gasta o que ganha, muitas vezes, vamos imaginar a palavra equilibrado. A gente vê aquele pessoal fazendo aquele negócio, eu não sei se é slide que eles falam, que fica pendurado naquela cordinha se equilibrando. Slackline. Hã? Slackline. Slackline. Eu nem sabia o nome dessa encrenca, mas eu sabia que o cara... Tem um aqui, ó, depois vai lá no hospital. Ou depois nós vamos fazer o exercício lá. Fica se equilibrando, às vezes um pouco para lá, um pouco para cá, às vezes desce, depois sobe, depois tenta mais um pouco. É assim que muita gente faz. Ele vai gastando o que tem, o que ganha, se orgulha de não ter grandes dívidas, mas de vez em quando vem uma situação não esperada ou não estruturada. É uma doença, o carro quebra, ou acontece alguma outra coisa, um vendaval tira um pato do telhado, sei lá. E aí ele gasta, vem uma coisa que ele não programou, é uma despesa que é sazonal, é um imposto, é alguma coisa, ele dá aquela desequilibrada e aí ele vai se organizar de novo, ele vem 13º, vem algum bônus, e ele consegue se ajeitar. Isso não é bom também, porque de alguma forma a pessoa vive naquela angústia de se manter em equilíbrio. E já uma outra parcela da população que é mínima, que são os investidores. São aqueles que gastam menos do que ganham. E gastando menos do que ganham, eles podem salvar um pouco. Eu prefiro essa expressão do que poupar, que poupar nos remete à poupança, que é um tipo de investimento, ou guardar, porque o guardar às vezes nos dá aquela ideia, eu guardo, mas qualquer coisa eu vou lá e pego. Quantas pessoas tentaram juntar dinheiro e vai ali, aí dá aquela vontade, ou vai viajar, ou cria aquele gatilho do consumo e logo a gente vai querer usar aquilo. Seria a mesma coisa de uma mulher que compra umas toalhas novas, coloca no armário do banheiro, aí entra alguém para tomar banho, botou uma toalha felpuda novinha aqui, pegou, não, mas isso aí era para visita, era para... Quer dizer, usou antes da hora. O dinheiro, se ele está acessível e ele não tem uma finalidade definida, se não tem a finalidade proposta ou uma meta definida, a gente acaba usando porque se sente à vontade para isso. Qual que é o maior exemplo desse gatilho? O cara que trabalha numa empresa, que tem alimentação na empresa, tem lá o refeitório, o dia do pagamento, a maioria não come lá. Porque ele está acostumado com aquela comida o mês inteiro, no dia do pagamento, e alguns dias depois, não, hoje eu vou comer melhor, tal, e ele se sente autorizado a gastar um pouco mais. Por que eu disse todas essas coisas? Porque isso tem a ver com a nossa programação mental, com crenças que nós adquirimos desde a infância, com o jeito que o pai, a mãe, com o jeito que as pessoas que têm uma importância na formação do sujeito lidavam com o dinheiro. Algumas pessoas estão sempre lá na frente, está gastando o que não tem, e esse é o grande mal da maioria da população, que faz o quê? Sonha, parcela e está sempre no sufoco e vai pagar muitos juros. A Bíblia trata muita coisa a esse respeito. E, como eu vou citar, às vezes eu não vou ler o texto, mas vou dar as referências. Uma primeira coisa que eu gostaria de colocar para todos nós é que existem formas certas e formas erradas de se ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é mal. Nós confundimos o que a palavra diz, e quando alguém diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, acha que está falando a verdade, e não é. É o amor ao dinheiro.
o amor à riqueza. O dinheiro em si não é mal. O que é mal é apego ao dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro e é avarento. Tem gente que não tem dinheiro e é ganancioso, que não tem a generosidade. Tem outros que têm muito ou têm pouco e é capaz de ser generoso. Então, o problema não é o dinheiro. Na nossa formação latina, que tem uma raiz católico-romana, nós temos uma relação contraditória com o dinheiro. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós desejamos ter as coisas, nós nos sentimos culpados. Quando a gente vai dar um preço de um trabalho da gente, quando a gente recebe alguma coisa, há um certo constrangimento, como se o dinheiro fosse sujo, mal, ele em si mesmo. Eu faço uma comparação, vamos pensar ali, o churrasqueiro está lá, está uma faca lá, eu pergunto, uma faca é boa ou má? A gente diz, depende. Na mão do churrasqueiro é indispensável, mas na mão de uma criança pequena é um susto. Na mão de um doente mental é uma preocupação enorme, e na mão de um psicopata aí é assustador. O dinheiro é a mesma coisa. A palavra do Senhor vai nos colocando também outras coisas, e nós podemos pensar sobre essas questões. Quando se fala da conversão, nós vamos perceber em 1 Coríntios 6:10, diz, os roubadores serão condenados ao inferno. Nós percebemos lá em Êxodo, falando sobre o furtar, o roubar, e as pessoas roubam o dinheiro em espécie, roubam objetos da empresa, levam um pedaço de papel, roubam o horário da empresa, o tempo. São formas de nós lidarmos com o dinheiro do outro. E tem muitas pessoas que quando é do outro, ele desperdiça, ele não se preocupa. Se é da igreja, não se preocupa. Se é da empresa, não se preocupa. Isso é uma forma de usurpar. As pessoas deixam, às vezes, de cumprir os seus contratos, promete uma coisa, mas não entrega no prazo, não entrega da forma certa. Muita gente se diz cristã, faz desse jeito. Alguns, e aí a gente poderia ter textos que vão dar base para tudo isso, sobre a questão do sim, sim, não, não, em Mateus 5,37, sobre a questão do falso testemunho, sobre a questão de Deuteronômio 24, 14, 15, diz, olha, não oprimas o jornaleiro, antes do seu dia lhe darás o seu salário. Quanta gente às vezes contrata um pedreiro, uma diarista, ou uma pessoa que ganha por dia, ou mesmo um assalariado, ele terminou o mês, ele já está com o dinheiro, venceu o prazo, mas ele pensa assim, não, tem até o dia 5 para pagar, eu tenho até o dia 10. Ele vai no limite da lei ou para além dele, oprimindo o outro. É uma forma de manipulação e de mau uso do dinheiro. E a gente percebe a questão da preguiça manipulativa. Quantos jovens, e não somente jovens, estão pendurados nos pais? A palavra de Deus fala muito sobre a preguiça, sobre o trabalho. Alguns acreditam que os outros têm que dar, e tem que dar na mão, tem que bancar, inclusive os caprichos. E não se ensina a trabalhar como forma de se ganhar dinheiro. A gente escuta, esses dias eu estava numa igreja, e eu escutei um jovem falando uma coisa que é muito falado nos influenciadores, nos coaches. Ele disse, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu ia passando e falei assim, como é que é? Não, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu falei, mas isso aí de onde se tira isso? Essa é uma fala ruim, que nos parece que quem trabalha está perdendo tempo, vai ganhar dinheiro de que maneira? Do crime? Vai ganhar dinheiro tomando dos outros? Manipulando? Então, o trabalho é o meio. Vamos pensar bem, até o bandido ele trabalha, e não é que isso justifique, mas dá trabalho ganhar dinheiro. Aí as pessoas recebem heranças, e a herança, primeira, segunda ou terceira geração, ela vai embora. E a pessoa não entendeu o princípio do dinheiro. Quantas pessoas ganham na Mega Sena, ganham na loteria esportiva, ou nos outros jogos de azar, e perdem tudo. E essa é uma das razões pelas quais não se é recomendado ir por esse caminho. São formas equivocadas ou erradas de buscar o dinheiro. E aí, quando a gente fala de conversão, a gente percebe que a palavra de Deus diz, aquele que furtava, não furte mais, antes
trabalhe, porque o próprio trabalho e o conquistar os recursos para a sua família é sinal da conversão e transformação da vida. É uma maneira de nós percebermos a nossa mudança e o crescimento. Jesus, ele trabalhou duro. Não há nada contra o trabalho duro. Infelizmente, muitas pessoas dizem que o trabalho é castigo, que antes do pecado não tinha trabalho. Algumas pessoas dizem, eu queria um emprego para não fazer nada e ganhar muito. Aí eu queria tudo, o negócio de trabalhar é horrível. Eu odeio segunda-feira, sextou. Isso é a cultura que vai ser, eu odeio patrão. Quem inventou o trabalho? Hã? Quem inventou o trabalho? Eu queria matar quem inventou o trabalho. Aí o cara não leu a Bíblia, que diz o quê? Que o Senhor colocou o homem para lavrar e guardar. A outra mentira é que a profissão mais antiga do mundo é a prostituição. Meu Deus! A profissão mais antiga do mundo, vamos pensar, as profissões mais antigas seria vigilante e lavrador, que o Senhor mandou fazer as duas coisas. Mas isso você está exagerando. Mas de onde eles tiram essas outras coisas? Isso é falado tantas vezes que entra na nossa cabeça e dos nossos filhos. Os nossos filhos, quando eu falo dos nossos filhos, eu estou falando de uma geração, foram transformados de pessoas em consumidores. O grande poder de consumo está na mão dos adolescentes, que querem equipamentos de última geração. Os pais tomaram a decisão de não deixar os filhos passar falta de nada, de não deixar passar vontade. Se os outros têm, eles têm que ter. Compram o que não podem, dão o que não têm. Para quê? Para ostentar. E as famílias vão sofrendo por causa dessas coisas. E aí são os equívocos. Os princípios que são tratados aqui nesse curso, eles falam de 5 aspectos que nós temos que pensar com relação ao dinheiro. E eu vou falando aqui até a hora que vocês falam assim, parou, para a gente seguir. Mas na verdade a gente tem que pensar sobre o ganhar dinheiro. Não tem nada errado em ganhar uma herança, não tem nada errado em ganhar um presente. Porque senão a gente dá um presente. Às vezes a gente se sente constrangido por isso, mas daí daquilo que a gente ganha, daquilo que a gente recebe, a gente tem que ter também um bom senso, mesmo que seja por empréstimo. O Serbasi fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, você toma um carro emprestado. Tem gente que toma um carro emprestado, se quebra o negócio, já estava quase quebrando e devolve com o tanque vazio, devolve o carro sujo. O cara não pensa que a pessoa que emprestou o carro pagou imposto, pagou pneu, pagou combustível, pagou tudo. Né, tem muito, não custa nada para ele. Ele fala, olha, completa o tanque. Você não está pagando, não é só ter um pedacinho. Eu tinha um amigo do quartel, quando nós fomos fazer um curso em Brasília, ele deu muito trabalho. Muito trabalho. Ele é avarento. Ele fez uma planilha enorme. Quando ele entrava no carro, ele anotava a quilometragem e anotava que ele entrou. Quando ele descia, ele anotava a quilometragem também. Quando abastecia, ele anotava o valor do combustível, fazia uma média, um cálculo complexo. E aí depois, demorava 3 meses sem me pagar e o combustível aumentava de preço. Ele queria, não, eu usei o combustível daquele valor. Quer dizer, mesmo com tantos dados, era uma manipulação. Era um cara que para fazer compra de mês, ele visitava 4, 5 supermercados com a planilha, verificava os melhores preços, depois voltava. Trabalhando contra ele mesmo, combustível, tempo e tudo mais. Então ele tem que pensar a forma correta de ganhar, a forma correta de... Aqui usa a expressão guardar. Eu percebi que os americanos, eles não usam a expressão guardar ou poupar, eles usam salvar. Salvar dinheiro. Porque se você esperar sobrar dinheiro para poder guardar, você pode esquecer. E o dinheiro evapora. Tinha uma expressão, e teve inclusive, era a música de uma novela chamada Pecado Capital, que falava que, no caso que, dinheiro na mão é vendaval. Nós temos um grande exemplo na palavra de Deus, que é o exemplo de José. É um exemplo de administração. Ele nos ensinou, e pode nos ensinar, através do que a gente poderia chamar de princípio de José, a reserva para a emergência. Todas as pessoas precisam ter uma reserva de emergência. E normalmente os educadores financeiros calculam que a reserva de emergência, ela tem que ser o seguinte, você está trabalhando,
Você trabalha por conta própria ou com carteira assinada. O ideal seria você ter pelo menos 6 meses para você viver sem alterar o seu padrão de vida, guardado, ou até 1 ano, que seria melhor ainda. O pessoal fala, não, o dinheiro não dá nem até o final do mês. Você está pagando juros e você está tirando da sua família. Agora, a menos que você seja concursado, e aí pode te dar uma situação de você ficar com 3 a 6 meses, que mesmo quem é concursado tem a segurança do salário no final do mês, tem certas situações que podem acontecer do próprio governo enrolar um pouquinho aquele pagamento e surgir uma situação não estruturada. Reserva de emergência não é para trocar de carro, não é para viajar. Reserva de emergência é para uma situação de grave doença que o plano de saúde não cobre, é uma situação de um acidente, uma Covid inesperada, né? Uma Covid, parou tudo. Isso é uma reserva de emergência. O que José fez? Quando ele foi, resumindo a história de José, quando ele chegou naquela posição, que podia ser a posição da família, ele falou, olha, tudo que a gente colher, vamos guardar a 5ª parte. E vamos reservar isso, para no tempo certo a gente usar isso para a nossa sobrevivência e para vender também. Isso significa 20%. Durante 7 anos, ele guardou 20%. Aí quando veio a fome no mundo inteiro, ele tinha para alimentar o povo do Egito, tinha para alimentar o povo de Israel que veio atrás e teve para vender para o mundo inteiro. Era grande potência. Qual que é o exemplo que a palavra do Senhor nos dá? Que a gente pode fazer uma aplicação a essa questão financeira. A gente tem aquela orientação parábola das 2 casas, que uma é construída sobre a rocha e a outra é construída sobre a areia, e diz que virá a chuva, virão as enchentes, e a calamidade, o desastre vai se abater sobre as 2 casas. Então significa que aquela casa que foi construída sobre a areia, quando vier a chuva, quando transbordarem os rios, a casa vai cair. Agora, aquela outra casa que foi construída sobre a rocha, quando vem a chuva, quando transbordam os rios, bate sobre ela, mas aí ela não cai. Isso significa o quê? Se você tem a reserva de emergência, se você planeja bem as suas finanças, e aqui vai um alerta para nós. Nós temos um péssimo defeito na nossa cultura sobre finanças, é calcular por mês. Presta atenção nos filhos. Quando pergunta ao americano, quanto é que você ganha? É por ano, né? Tanto por ano. Porque faz diferença na história por ano, porque tem despesas que elas aparecem em meses alternados, ou sazonais, né? Não só alternados, em meses aparece de vez em quando, e tem também alguma coisa que você recebe, é o 13º, ou alguma outra gratificação, que você recebe só de vez em quando. Quando recebe o 13º? Vão viajar, 13º é para eu mereço e tudo mais. Mensalidade escolar, material escolar, IPVA, outra coisa, a gente não para pensar. Quando vem, é aquele susto e aí corre daqui, corre de lá. E tem também aquelas outras situações de emergência. Se está com uma base, se a pessoa minimamente consegue listar, tem gente, eu fui orientar uma família sobre finanças, eu falei, ó, vocês precisam fazer um levantamento, fazer um orçamento. Não, a gente nem tem condição de fazer um orçamento agora. Não dá, agora não dá, precisa pagar as coisas primeiro. Não, gente, orçamento não são planilhas complicadas. Pode ser um caderno. O que eu tenho para pagar esse mês? Listar tudo. Reconhecer quanto deve e se arrepender dessa dívida. Porque a palavra de Deus diz, não devais nada a ninguém. Eu não estou falando de um financiamento imobiliário, que às vezes é que a gente poderia chamar de dívida boa. Eu estou falando daquelas situações assim, de parcelando tudo. Não, parcela, bota para frente, passa o cartão e vai se afundando. E tem gente que pega com parente, pega tudo, e aí nem sabe para quem está devendo. Eu fui orientar 2 situações. Uma família eu fui orientar, a família queria vender a casa, comprar uma casa mais barata, um apartamento, e com a diferença eles iam quitar parte das dívidas.
É porque não dava? Não. Porque na cabeça do homem, o pai de família, ele falou assim, não, eu vou pagar isso, e eu faz a lista para mim, põe no papel. É para tomar consciência. Aí anotou, mas e essas outras coisas aqui? Não, isso aqui são os parentes, tal, isso aqui a gente vai deixar. E queria uma folga. E essa folga, o gatilho do consumo ia gastar esse dinheiro, ia perder a casa, comprava uma casa inferior. Ah, mas o fulano quer se aproveitar da nossa situação, é óbvio. O vizinho sabia que eles estavam no sufoco, queriam vender e queria tirar proveito. Eu aconselhei essa família e eles recuaram, não venderam a casa. Porque tinham pensado, vamos trocar o carro, vamos não sei o quê. Outra família, pastor, ele queria trocar de carro. Aí foram olhar o empréstimo, não sei o quê, tal. Quando fizeram a simulação do empréstimo consignado, em 80 meses, aí a esposa fez, não, a gente troca o piso da cozinha, a gente faz não sei o quê, e a gente dá aquele salto no carro assim. Aí já não era o carro que precisava, já era o carro que desejava. Eu falei, você já parou para pensar quanto tempo vocês vão ficar enroscados nisso? Pagando juros, muitos juros. Aquele que guarda, o pessoal fala, mas não compensa aplicar dinheiro, porque o que o banco paga é muito pouco, mas compensa pagar juros abusivos. Então assim, faz as coisas sem planejar. A palavra de Deus nos diz assim, aquele homem que planeja construir uma torre, que não se assenta para calcular, ele vai passar vergonha. Começa, chega na metade do caminho, não deu. E aí começa a pegar daqui e dali para poder tentar salvar a situação. A nossa cidade viveu dramas tremendos, de gente que começou a sonhar com os condomínios fechados, deu passos maiores que as pernas, carros novos, porque os outros estavam fazendo, principalmente se está num contexto que tem muita gente ali crescendo e fazendo, nada contra se está dentro da expectativa da pessoa. Então as pessoas entram em dívidas. Qual lição que nós temos na palavra? Da viúva. Aquela viúva lá da história da botija de azeite. Primeiro ela descobre que está endividada. O marido morreu e ela tem uma grande dívida e vai destruir a família. Ela vai ter que vender os filhos. Primeira coisa que ela faz, ela não toma uma decisão precipitada. Em nada na vida nós temos que tomar decisões precipitadas. Em finanças, pior ainda. Aí ela vai buscar conselho de quem pode responder. Ela foi ao profeta. Profeta, eu tenho um grande problema. Estou endividada. Eu vou ter que vender os meus filhos. Eu não quero fazer isso. E aí ele fala uma coisa que é maravilhosa para a nossa visão sobre finanças. O que é que você tem em casa? Nada. Senão uma botija de azeite. Nós temos que começar com o que a gente tem. Que a pessoa diz, não, mas o meu não dá, eu tenho que fazer. Às vezes a pessoa vai pegar um outro emprego, às vezes é necessário. Mas a gente tem que pensar com o que a gente tem. Primeiro, ela reconheceu que tinha dívida. Buscou orientação de quem podia, não era a pessoa equivocada, que às vezes vai pegar as informações onde não se deve. Dependendo do sujeito, ele já tirar um proveito. Sempre vai ter os aproveitadores. E aí o que acontece? Ela pegou o que tinha em casa e o profeta diz, olha, vá com os vizinhos e peça vasilhas emprestadas. Há alguns empréstimos, principalmente familiares, que são melhores que dívidas de cartão de crédito, que às vezes fala assim, olha, não para explorar a família, que eu vejo gente que pega e não paga. Mas é aquela história assim, me ajuda aqui, o pai, a mãe, o irmão, eu vou sanear aqui e eu devolvo. Eu vou honrar esse compromisso. Ou o recurso que se tiver uma coisa para vender. Eu lembro de um homem que estava com uma dívida enorme e a pessoa que foi orientar falou assim, venda o seu carro. Era um carro de luxo. Meu carro não. Eu disse, então eu não posso te ajudar. Porque na verdade ele queria uma solução milagrosa, a prosperidade. Os coaches. Não estou falando de coach, nada, eu não sou contra coach. Mas tem tanta gente ensinando coisa errada. Alguns que dão palestras de empreendedorismo, que nunca tiveram empresa. Os profetas da prosperidade, que você faz isso, faz aquilo e vai prosperar. A viúva reúne aquelas vasilhas e chama os filhos e envolveu a família. Tem gente que não tem coragem de contar que está no buraco. A esposa não sabe. E ela continua demandando as coisas e o cara continua, na verdade, honrando aquela
reputação. Eu não posso falar, eles vão ficar preocupados. Não, para tudo, gente. Reúne a família e vai assim. Como é que está a nossa situação? Está assim, assim, assim. E propõe, no caso da dívida, um sacrifício temporário para um bem maior logo ali. Reunir os filhos, pegar as vasilhas. Poxa, passar vergonha lá, pedir uma vasilha emprestada, porque minha mãe está pedindo. Nós já estamos numa situação, está todo mundo sabendo. Na cara dura foram lá e ela começou a colocar o azeite. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Não estou falando do milagre em si. Eu estou falando que a nossa capacidade de receber ajuda vai depender da nossa capacidade de reter e de usar. Aí o profeta dá a outra orientação. Agora, você já está com esse azeite. Você vai, vende. A solução não veio fácil. Teve que pedir vasilha emprestada, teve que juntar o azeite e teve que vender. Quanta gente que quer ajuda, bate na porta da igreja e quer ajuda, mas não quer se esforçar. Depois você agora, entendeu? Está com o dinheiro na mão, agora você vai lá, paga as suas dívidas. Primeiro, paga as suas dívidas e vive com o resto. E foi grande, hein? Para ter condição de continuar a viver com o restante. Eu estou mostrando para vocês, eu não li os textos, até pelo nosso tempo, só para dar uma ideia como é que a palavra de Deus transita por princípios que nós podemos aplicar na nossa vida financeira, desde o planejamento, desde não ter dívidas, desde como saldar essas dívidas, como honrar os contratos, como tratar as pessoas, e inclusive em Provérbios vai tratar muitas vezes aquele que toma emprestado e não paga, aquele que não fala a verdade, e assim, é uma abundância de textos sobre o empreendedor, sobre o princípio de José. Então nós temos muito a aprender. Às vezes a gente pode beber em outras fontes. A gente volta lá no Éden, quando a gente tinha tudo na presença de Deus. Eles ouviram outras vozes e pensaram, não, aqui está o caminho, aqui tem um segredo, isso aqui não resolve. Se nós examinamos, nós vamos pegar, não usando aquelas ideias malucas da teologia da prosperidade, mas usando os princípios seguros da palavra de Deus, podemos aprender tanta coisa boa sobre como ganhar corretamente, sobre como salvar uma parte. Vão ter várias outras situações. Lembra da parábola dos talentos? Quando a gente fala de talentos, cara, é o talento de cantar, o talento de dançar, nada disso. É a palavra dos dinheiros. Era num contexto que eles estavam tão acostumados com o dinheiro, que Jesus propõe, olha, um recebeu tantas moedas, o outro tantas, o outro tanto de ouro. E um foi lá e fez negócios, fez aplicações no banco. E da diferença, ele ganhou o lucro dele, né? Recebeu a parte dele. Mas teve um que foi medroso, ele enterrou.